Olá, amigos do canal Márcia Modesto. Hoje mais um bate-papo, aqui com muita honra, recebendo o pastor Ailton Desidério, o pastor da Igreja Batista do Lins. E o pastor também é psicólogo, tem uma especialização, aliás, várias especializações, né, pastor? Então ele vai se apresentar para a gente e nós vamos iniciar a nossa conversa sobre esse movimento todo do evangélico no Brasil. Como é que está isso? Mas eu quero primeiro que o senhor fale um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Conta pra gente. Tá ok, Márcia, muito obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui. Bom, eu sou formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, um curso de 4 anos. Aí depois eu fiz um curso na Associação da Escola Superior de Guerra, e aí emendei com o curso de Psicologia. Depois da Psicologia eu fiz especialização em Psicanálise na UF, na Federal Fluminense, emendei com mestrado em Psicologia na UFRJ e agora estou fazendo uma especialização em Filosofia. Então, vocês vejam bem, o pastor Ailton, né, tem assim uma bagagem maravilhosa para ser um bom pastor de fato, né? Bom, porque toda essa bagagem auxilia demais, né, pastor? Com certeza, né? Até porque o exercício do ministério pastoral, né, a gente lida muito com as pessoas, com os conflitos. Sim. Então ajuda muito na escuta, tá? De poder compreender, ajudar. Eu não exerço, eu não faço nenhuma ação de terapia como pastor no local onde eu sou pastor. Sim. Entendeu? Eu separo bem os espaços, mas ajuda muito bem a poder compreender um pouco mais das emoções e ajudar. E como é que o senhor entrou nesse caminho até chegar a ser um pastor? Então, esse é um processo que dentro do meio evangélico a gente denomina como sendo um chamado, uma convicção do coração que Deus tem algo direcionado no que diz respeito ao pastoreio, a ser pastor. Eu fui para o seminário quando eu tinha 24 anos por esta convicção, tá? Eu venho de uma criação evangélica e sempre me identifiquei muito, me considero um homem de fé, e então eu me identifiquei com isso, entendi que Deus tinha para mim esta chamada e fui estudar, terminei o seminário, comecei a pastorear e lá já se vão 32 anos. E o senhor começou onde? Eu comecei o ministério numa igreja que fica ali numa área muito de muito conflito, que é na periferia, ali em Bom Sucesso, em Ramos, que é a Igreja Batista Filha de Sião, que fica na proximidade do Morro do Alemão. Então ali passei alguns ótimos momentos enquanto pastor daquela igreja, que foi muito boa, mas vivenciei muitos conflitos ali. E como que o senhor vê que o movimento evangélico, as igrejas evangélicas, elas cresceram muito, né? O senhor é de uma bem tradicional, que é a Batista, mas cresceu muito, né? Tem muita igreja, inclusive, muitas denominações. Como é que o senhor vê esse movimento evangélico hoje no Brasil? Então, dentro do recorte do cristianismo tem o evangélico, e dentro do evangélico nós temos inúmeras denominações, tá? A Igreja Batista, ela é uma igreja centenária aqui no Brasil, mas ela já vem de uma longa tradição. O que eu vejo é que o homem, ele tem necessidades para além daquilo que é dado na ordem material e emocional. Ele tem uma transcendência em cada um de nós. Sim. Tem uma transcendência em cada um de nós. E por conta disso, é claro que somado à questão das dificuldades que, em geral, o povo brasileiro vive, e de um grande empenho das igrejas evangélicas, porque o evangélico, ele tem muito empenho, tem áreas de conflito, de comunidade, onde o Estado não chega, mas a igreja chega. Sim, chega mesmo, chega, né? E faz uma diferença. Os evangélicos estão sempre dentro dos presídios, faz muita né? Diferença, verdade. Muito importante isso. Mas, pastor, o senhor falou que tem uma divisão aí, quer dizer, tem cristianismo e mais alguma outra dentro. Explica isso, então, para a gente entender melhor. O cristianismo, vamos
tem uma citação na Bíblia, no livro de Atos, que fala sobre os discípulos, apóstolos, que pela primeira vez foram chamados cristãos. Então isso não era para representar e nem para significar uma denominação e nem uma religião, era uma identificação. Então, pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles se identificavam muito com Cristo, ou seja, como que fossem miniaturas de Cristo. O cristianismo ele vai surgir a partir de Constantino, o cristianismo histórico, que é o cristianismo do catolicismo apostólico romano. Depois, bem mais à frente, vem a reforma protestante com Martinho Lutero. Tá? Aí luteranismo, e de Martinho Lutero nós vamos ter as denominações que são, na sequência, não vou precisar datas assim, sim, mas as mais históricas, que vão ser a Igreja Batista, a luterana, a batista, a presbiteriana e os seus desdobramentos. Quando chega em 1910, talvez 1900 por aí, há um movimento pentecostal nos Estados Unidos, onde surge uma cisão, tá? Por interpretação, por entendimento de determinados textos bíblicos, mas no que diz respeito aos dons carismáticos, e tem então a Igreja Assembleia de Deus. Tá? Então, essa cisão pentecostal seria, na minha ignorância do assunto, pastor, mas uma segunda cisão, porque Lutero faz uma primeira, não é? Lutero ele vai fazer um rompimento, tá? Não é o objetivo dele. Sim, tá? Eu sei. O objetivo dele inclusive aquelas perguntas que ele faz são maravilhosas, né? Eu já dei uma olhada aí, uma vez eu fiz um trabalho sobre isso. Ele tem discordâncias em alguns aspectos do que era vivenciado pela Igreja Católica naquela época. Sim, E ele então sustenta essas convicções, e ele é excomungado da Igreja Católica. Quando chega no pentecostal, é por questão, não é uma divisão no sentido assim de oposição, é uma divisão em termos de interpretação. Tá? O pentecostal ele vai valorizar mais aquilo que na Bíblia são os dons carismáticos. Mas há um outro movimento, um outro recorte, que vem em 1960, por aí, que se chama então o movimento neopentecostal. E é esse que está muito forte hoje. Então o pentecostal primeiro foi a Assembleia de Deus. Isso. E agora esse neopentecostal que deu essa... 1960 há um movimento neopentecostal, ou seja, eles não estão nem dentro de uma igreja histórica e nem dentro de uma visão de uma igreja pentecostal. Eles têm a igreja pentecostal trabalhando muito com costumes, então eles têm uma certa, dão uma certa liberdade no que diz respeito aos costumes, mas dão uma ênfase também muito grande aos dons carismáticos. E esse movimento neopentecostal, tá, no seu crescimento, que tem sido hoje um fator de muitas igrejas. Muitas igrejas. E o que o senhor acha dessa quantidade de igrejas? Porque assim, do meu ponto de vista, né, a impressão que eu fico é que acaba gerando muito mais conflito. Né? E eu vejo eu conheço evangélicos da Batista, da Metodista, que tem uma outra postura, né? E vem outros que têm um radicalismo mesmo, né? Que eu acho que gera até um preconceito em relação a ser evangélico para alguns, obviamente, para alguns, como tem preconceito de ser católico para alguns, de ser espírita para alguns, não é? Mas essa explicação que o senhor está dando, eu acho que ela é tão importante, não é? Porque faz com que a gente entenda melhor o que está acontecendo nesse âmbito do mundo evangélico. Então, não há, repito, não há uma oposição. Somos todos evangélicos porque temos a referência de Cristo como sendo o pensamento doutrinário maior, a salvação através do Senhor Jesus Cristo, tem a Bíblia como a inspiração maior para cada um de nós. Agora, eu não acho bom. Eu não acho bom porque, por um lado,
isso realmente segmenta alguns aspectos que não são tão importantes, tá? E abre margem, com certeza, isso em qualquer lugar, em qualquer segmento, para aproveitadores. Tá entendendo? Então, não é porque é meio evangélico que nós podemos dizer que todos que ali estão dentro de um referencial bíblico. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sim. Porque uma coisa é falar e outra coisa é viver o que se fala. Isso que o senhor disse, eu acho que é o que tem confundido as pessoas, né? Porque sabemos que existem os aproveitadores, os manipuladores, né? Totalmente fora do que Jesus pregou, né? Totalmente distorcido. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, os Evangelhos, que é uma compreensão melhor no sentido de poder entender a mensagem bíblica. E dentro do contexto dos Evangelhos, os Evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos em Mateus o que é o Sermão do Monte, que são 2 capítulos. Mas é lindo, né? E é lindo. Então, dá para poder observar o quanto que a mensagem do Evangelho ela é libertária, ela liberta a pessoa, ela promove a vida, ela apazigua a pessoa, enquanto a fé, se em determinados momentos da vida ela nos serve de abrigo, porque todos nós carecemos de alguns abrigos em determinados momentos, mas ela é um trampolim. Ela nos impulsiona frente a uma dificuldade, frente a algo do inusitado, ela nos impulsiona a poder procurar um médico, a poder procurar um psicólogo, a poder procurar ajuda. Ela nos impulsiona, ou seja, uma pessoa de fé, ela não se curva frente às dificuldades. Pastor, me responde uma coisa dentro dessa amplitude toda do evangelho, posso dizer do evangelismo no Brasil? Do evangelho. Do evangelho comigo, né? Como ficam essas igrejas que têm as restrições, né? Assim, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tem que usar uma roupa assim, tem que ter um cabelo assado. Como é que é isso, né? Porque hoje estamos no século XXI, né? Um aceleramento absurdo de tudo, né? E a gente ainda vê esse tipo de comportamento. Qual é o sentido ou o significado disso dentro da prática evangélica? Então, isso era muito mais presente dentro do contexto do meio pentecostal de anos atrás. Sim. Hoje isso não é um dado marcante. Se você for nas igrejas evangélicas, em algumas, você vai encontrar pessoas tatuadas, você vai encontrar pessoas no meio pentecostal anterior lá, 60, ou até 70, sei lá, as mulheres não podiam usar calça comprida. Hoje, isso não existe muito mais, a não ser em lugares mais assim, de periferia, de interior. Por quê? Porque as pessoas confundem e confundiram a questão da fé com o aspecto moral. A fé faz com que uma pessoa possa viver uma moral. Mas o fato de poder viver uma moral não significa que tenha fé no sentido pleno e bíblico da palavra de Jesus Cristo. Sim. Então isso é presente em alguns contextos, mas em algumas igrejas não é mais presente. Eu já tive contato com pessoas que são evangélicas, né? E que vêm com aquela roupa toda comprida, aquele cabelo lá embaixo, alguns segmentos, né? E diz, não posso usar isso, não posso usar aquilo, não é? Aí eu sempre me questiono, né? Dentro do mundo de hoje, como que isso fica? Porque o senhor disse, eu acho que é uma das coisas que eu considero mais importantes
dentro desse mundo evangélico, porque eu acho que o evangélico, ele acolhe muito. O pastor evangélico, ele é muito acolhedor, não é? Assim, as suas ovelhas não ficam desamparadas, não é? É muito mais fácil você conversar com um pastor do que com, por exemplo, um padre. Fica um pouco mais difícil. Eu não estou aqui fazendo uma discriminação, mas existe uma diferença nessa abordagem, não é? Como é muito mais fácil você procurar uma casa espírita kardecista e conversar, fazer o atendimento fraterno, conversar com alguém, você tem aquele espaço, aquele acolhimento. Não estou dizendo que a Igreja Católica não tenha, mas existe uma outra dinâmica. Tem uma outra dinâmica, tem na Igreja Católica o confessionário, tá? E que isso não tem na Igreja Evangélica, onde o padre lá, ele recebe lá os seus fiéis, tá? E também na Igreja Evangélica tem essa característica maior, porque assim, tem essa característica do acolhimento, porque até alguns anos a missa era rezada em latim, aquelas coisas todas, e o evangélico ele foi, de certa maneira, desconstruindo isso, entendeu? Foi tirando um pouco dessa rigidez. Mas em algumas igrejas grandes existem, é claro, uma equipe de pastores para poder dar conta dessa demanda das pessoas, né? Mas há uma característica assim, desse acolhimento, dessa coisa da fraternidade, porque nos consideramos irmãos em Cristo. Né? Eu até acho interessante, né? Às vezes você pergunta, eu tenho cuidadoras para minha mãe, a maioria delas são evangélicas, aí eu pergunto, qual é a sua religião? Eu sou cristã. Eu digo, eu também sou cristã. Não é? Então, mas é como se isso fizesse uma grande diferença, mas nós temos muitas práticas cristãs, como a Igreja Católica, são cristãos, os espíritas kardecistas são cristãos, né? Pode haver questionamentos em relação à leitura da palavra, não é? Eu acho que existem os questionamentos, mas somos cristãos porque acreditamos nessa caminhada de Jesus e no que ele deixou. Então, fala um pouco sobre essa... Então, mais uma vez, o cristianismo, ele é uma invenção, entendeu? Não há na Bíblia, não encontramos na Bíblia, nos evangelhos, a criação, o modelo de uma religião. Não há. Não há, entendeu? O cristianismo, por essa referência que eu lhe disse sobre o texto bíblico, então o nome cristianismo está ligado a seguidores de Cristo, tá? E o próprio Jesus Cristo disse, né, o seguinte, que aqueles que o ouvem e o obedecem, esses são considerados seus filhos. E ele fala que aquele que coloca a fé e que tem a fé nele, então ele é um discípulo dele. Então, assim, eu comentei aqui, eu me considero uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé no Senhor Jesus Cristo, que dentro desse contexto eu sou pastor de uma igreja evangélica. Mas para mim o determinante não é a religião. Para mim o determinante, o que me corta, o que me atravessa, o que me impulsiona é a fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então todo aquele que tem a fé nele, tendo como referência, tendo como pai, nós somos irmãos. Tem fé no Senhor Jesus? Essa sua palavra, pastor, eu acho que ela é maravilhosa para quem está nos ouvindo, porque é tudo que nós precisamos, né? Um trabalho de fé e em torno de uma crença única, porque tem uma divisão muito grande, né? É claro que estou dizendo uma crença única para os cristãos, né? Porque nós temos várias outras religiões e práticas, mas como o senhor mesmo disse, é uma invenção do homem, né? O homem decidiu que tem essa religião A, essa B, essa C, né? E Jesus não, Jesus trouxe um roteiro para a vida. Jesus é o Evangelho, né? Jesus é a mensagem de boas novas. A experiência com ele é um ato de fé. Eu estou lendo agora um livro do C.S. Lewis, que fala sobre Deus no banco dos réus, onde ele, que era um homem que não era um cristão, tá? E ele então se converte ao cristianismo
e ele começa então a poder fazer uma exposição a partir da crítica que é feita ao cristianismo. Então, quando eu falo assim da religião como sendo, do cristianismo como sendo uma invenção, eu não estou desvalorizando. Não, entendeu? Não estou desvalorizando. Com certeza. Eu estou falando que é uma... Porque como é que nós vamos nos expressar? Eu sou pastor de uma igreja batista. A igreja batista, ela está dentro de digamos, de um guarda-chuva maior que é o cristianismo. Mas ela não se identifica com algumas coisas de outras denominações ou religiões cristãs. Outras não se identificam com ela também. O que eu coloco aqui como vértice, como ponto, e isso é fundamental na Bíblia, é a fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, conhecereis, é um texto até chavão, usado indevidamente, tá? No meu ponto de vista, mas é um texto bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer verdade. Não é uma verdade política. Não é uma verdade de alguma coisa que está encoberta, muito embora essas coisas venham à tona, porque nada fica encoberto. Engana-se alguns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas não se engana a todos por todo o tempo. Esta verdade, nesse texto bíblico que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, refere-se a Jesus Cristo enquanto sendo a verdade para a vida do homem. Então, ter fé no Senhor Jesus Cristo é uma disposição que passa por um reconhecimento que todos nós, enquanto homens, somos pecadores, e é um reconhecimento que a vinda dele, enquanto ato de amor, nos reconcilia com Deus. O homem vai inventar as suas religiões para poder dar conta dessa realidade. E algumas são colocadas por questões de comodismo, ou seja, isso... Não, eu não concordo com isso, então eu vou fundar essa daqui. Aqui só tem que ser dessa maneira, lá tem que ser só dessa outra forma. Nesse aspecto não é uma coisa boa. E qual é assim a linha mestra da Igreja Batista? É a fé no Senhor Jesus Cristo, como o ponto referencial, é a Bíblia como regra de fé e prática. Isso é uma máxima na Igreja Batista. Numa Igreja Batista, se você examinar, você observará que, em geral, uma igreja batista, um pastor batista, ele dá muito valor à Bíblia. Hoje se tem coisas que são agregadas, motivacionais. A igreja batista, em geral, segue ali, ela dá muito valor. Então esse é um princípio elementar, né? A Bíblia como regra de fé e prática. Isso seria o ponto, claro que depois de seguir as palavras e o Evangelho, seria a Bíblia como referência e eixo principal. Isso, porque tendo Jesus Cristo como sendo a referência maior, o que a Bíblia nos fala é da história, do amor de Deus para conosco. Isso é narrado a partir de relações. Observe que a Bíblia não omite algumas coisas que poderiam, como assim, denegrir. Ela deixa lá aquela história, entendeu? Então, os atos de alguns homens que, tirando o Senhor Jesus Cristo, que é o único que não teve pecado, mas homens que pecaram e se arrependeram, estão lá, até para poder sinalizar, olha, não é por aqui que você vai, é por ali. Mas a máxima da Igreja Batista, uma das principais, então, digamos, Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a Bíblia como expressão de regra de fé e prática. Ou seja, não nos pautamos em qualquer outra coisa que esteja fora disso. Agora, pastor, antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta. Eu vejo que tem algumas igrejas evangélicas que têm uma prática descarrego. Tem umas que falam. Vão fazer, hoje tem um dia do culto do descarrego, a sessão do descarrego. Né? Isso é uma prática da Igreja Batista? Ou está restrita a algumas só? Não é prática da Igreja Batista. Não é Mas comum. Acontece. Muito pouco. Porque o entendimento é diferente. Então, o nosso entendimento é, assim, de uma maneira ilustrativa, entendendo Jesus como a luz do mundo,
Então vamos fazer uma ilustração. Nós estamos num ambiente fechado, sem luz. Está escuro. Acendeu a luz, ficou claro. Alguma coisa de extraordinário aconteceu ali? Não, simplesmente ficou claro. Então nosso entendimento é que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele vai iluminar aquela pessoa e o que há de escuridão nela sai naturalmente. Entendeu? Agora, então isso não é uma prática na Igreja Batista, muito embora nós entendamos que em alguns aspectos existem essas manifestações mais contundentes, que é preciso ter um olhar fino e espiritual para poder entender o que é de uma manifestação, digamos, espiritual demoníaca, Sim. o que é um ataque histérico. Sim, com certeza. Por vezes está-se ali entendendo que eu fiz estágio no Hospital Psiquiátrico Nice da Silveira, na enfermaria de acolhimento à crise, né? Então aquilo que você pode imaginar... Se ouviu ali, né? Muita coisa, muita coisa. Então o que você pode imaginar que seja uma questão de uma possessão demoníaca, Sim. é uma questão histérica, é uma questão de uma convulsão emocional. Sim. Tá? E que tem o seu espaço. No entanto, no segmento evangélico, tem algumas igrejas que põem isso como sendo um ponto alto. Sim, eu sei. Inclusive, sendo uma manifestação histérica ou demoníaca, o acolhimento é necessário, né, Sem pastor? dúvida alguma. Então, essa luz, ela vai entrar. É verdade, o importante Não é a pessoa. É isso, verdade. essa luz, ela vai acontecer. É. Porque essa pessoa que vem para uma igreja e tem uma manifestação dessa, ela está dizendo, olha, me ajuda, me verdade. acolha, eu não verdade. estou bem. É verdade. Né? E isso é que eu acho que faz a diferença mesmo. Não é assim, porque o julgamento, isso é um ataque externo. É verdade. Esse julgamento, ele é muito perigoso, inclusive. Né? Quando eu coloquei isso, é só para poder, assim, não colocar dentro de uma classificação como que, primeiro, tudo é espiritual, mas nem tudo é do espiritual no sentido de que é um espiritual do mal, você está entendendo? Sim. Concordo totalmente com o senhor. Eu fiz análise e na minha análise, a minha analista, que é uma analista bem conceituada no meio psi, né, na psicanálise, ela fazia, olha, você tem que atuar no lugar que você está. Você está na enfermaria de acolhimento à crise, você atua lá como profissional. Você está como pastor, você atua como pastor. E você disse muito bem, é acolhimento. É acolhimento. É acolhimento independente do que for. E a gente vê isso em todos os lugares. Né? Em todos os lugares você vê esse tipo. E vivemos hoje, pastor, um tempo tão difícil, né? Com tanta depressão, com tanto suicídio, com tanto transtorno de ansiedade. Então, eu queria, sabe, gente, continuar muito tempo aqui, mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é que vocês lidam, assim, ainda mais o senhor que tem toda essa formação, como é que é a orientação para alguém que está num processo depressivo? Vocês fazem algum tipo de trabalho diferenciado na igreja? Vocês indicam para algum tipo de tratamento? Existe algum serviço que fique ligado à igreja? Porque às vezes tem, né, alguma coisa de referência da igreja. Como é que isso acontece? Porque nós estamos vivendo um momento dificílimo em relação a isso, né? É muito complicado. Então, o procedimento é o acolhimento e, no meu caso, quando eu identifico, eu creio que essa é uma prática de muitas igrejas mais esclarecidas, quando nós identificamos, eu encaminho. Sim. Então, se eu entendo que aquela pessoa está vivendo um quadro depressivo, eu a encaminho, no sentido assim, sugiro que ela procure um psicólogo, que procure um psiquiatra, se ela me pede, eu indico, está entendendo? Então, assim, não enveredamos para poder falar assim, não te resolve tudo aqui. Não, a gente ora, ajuda, mas vai se tratar. Isso é que eu acho que é a base de qualquer boa prática religiosa. Né? Nós vivemos, eu sempre digo às pessoas, em 4 níveis: no físico, no emocional, no intelectual e no espiritual. Então a gente tem que tratar desse conjunto. E eu acho muito bom
quando você, né, eu vejo um pastor, um padre, um dirigente espírita, um rabino, que tem esse olhar e diga, olha, estamos aqui, mas você precisa de um pouco mais. Verdade, né? Eu acho que isso é muito bom, pastor. É porque não fica naquela questão, aí o exemplo que eu dei da fé como trampolim. Sim. Eu sou um homem de fé, procuro o médico, se preciso dele. Claro. Procuro o psicólogo se eu preciso dele. Procuro o advogado. Então, algumas pessoas entendem assim, alguns evangélicos e alguns talvez até pastores, de maneira, no meu ponto de vista, de um equívoco enorme. Não, aqui resolve tudo. Eu entendo a fé como aquele ponto que te move. Vai. Tem um relato bíblico que Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Sim. E quando Lázaro estava sepultado, e Jesus ao chegar ali, e até com certa emoção, porque o texto bíblico fala que Jesus chorou, então o evangelho e Deus bíblico não é o Deus, não tem a ver com os deuses do Olimpo, no sentido que eles estão longe das emoções, longe da humanidade. Deus é aquele que está próximo. Eu tenho uma frase que diz, Jesus entende de gente porque ele se fez gente como a gente, então ele sabe o que é isso. Então Jesus ali falou para as pessoas, tirem a pedra. Tirando a pedra, ele ressuscitou Lázaro. Ora, se ele ressuscitou Lázaro, poderia ter feito a pedra voar. Mas tirar a pedra é a condição da nossa. Humana, né? Então faz a tua parte, procura o atendimento, se você precisa. A minha prática é essa e alguns colegas que tenho de igual modo. Que bom. De encaminhar. Qual a sua mensagem final para os nossos amigos aqui do canal? Bom, parabéns a você pela iniciativa. E a mensagem que eu deixo é a seguinte, a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Então, é a fé no Senhor Jesus Cristo como sendo um motor para nós podermos lidar com as dificuldades que temos na vida. Dificuldades existem, estão aí, mas a fé faz com que nós possamos lidar, no sentido de poder buscar ajuda e superá-las. Use a sua fé para você melhorar e progredir. Muito bom, pastor. Olha, nossa conversa podia durar aqui muito tempo. Que bom. Sou muito grata mesmo pela sua presença, pelos esclarecimentos que o Senhor nos deu. Né? Eu acho que isso vai ampliar a visão de muitas pessoas. Então, olha, não esquece de clicar aí no MM para você se inscrever no canal. E não deixe de acompanhar também o Márcia Modesto Responde. Manda sua perguntinha lá no marciamodestoresponde@gmail.com. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.